Eu queria hoje, em alguns minutos, poucos minutos aqui com vocês, trazer uma reflexão de um texto que ele tem, se pensarmos por questões teológicas, ele tem duas ramificações. Ele trabalha sobre cosmovisão e também ele dá para você fundamentos de apologética. E é um texto onde Paulo vai estar discursando em Atenas. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Atos capítulo 17, de verso 16. Lembrando que eu não tenho o objetivo de fazer um sermão mais homilético, mas uma breve exposição desse texto, que eu espero que fale ao seu coração, amém? Abriu a sua Bíblia, Atos capítulo 17, de verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que encontrava ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar na qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Pai de amor, eu peço que o Senhor me ajude a expor as Sagradas Escrituras. Fale conosco. Eu oro na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo tinha acabado de pregar em Tessalônica, ele prega em Bereia, mas agora estamos chegando a um dos momentos mais desafiadores do velho apóstolo. E eu quero expor aqui, não sei se já colocaram aqui, que bonito que ficou. O tema desse sermão, nessa aula, é o Deus desconhecido, a mensagem de Paulo em Atenas. Estamos falando do maior bandeirante, o maior pregador de todos os tempos. Chega em Atenas, a capital intelectual do mundo. Ele estava agora na terra dos grandes iluminares do saber humano. Ali tinha se passado Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, Eurípides e o inigualável escultor Fídias. Estamos nos momentos desafiadores do apóstolo Paulo. A academia ali, fundada por Platão, era o centro intelectual com poucos rivais. Mesmo depois de ali Atenas ser integrada ao Império Romano, ela era uma cidade pomposa, volumosa, e se torna uma cidade orgulhosa, por de fato tratar com o saber humano. Mas interessante, o primeiro ensino que eu quero trazer aqui, quando Paulo chega em Atenas, o que ele viu? O que ele viu? Quando ele chega em Atenas, ele não encara a cidade como um turista qualquer. Isso é interessante. Paulo poderia ter passado nessa cidade como um turista. Ele poderia olhar o Areópago, ele poderia olhar a cidade, os livros, os deuses, as estátuas, e se impressionar ou ficar intimidado.
porque eles de fato estavam na cidade, a capital intelectual do mundo. Paulo olha isso, ele olha o panteão, ele olha aquela beleza, ela olha os pórticos, as imagens. Só para vocês terem uma noção, antigamente um historiador passou por Atenas e falou assim: será que aqui tem gente? A cidade tinha mais deuses do que gente, esculturas, todos os lugares. Então, meus irmãos, é interessante como Paulo olha a cidade. Ele não via as atrações da cidade, mas o seu foco estava em ganhar as almas para Cristo. Ele olha tudo aquilo e observou que aquilo era uma oportunidade para ele pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E deixa eu fazer aqui abrir um parênteses. Eu costumo falar em nosso seminário, e vou falar para vocês, teologia, meus irmãos, não se faz apenas dos livros, porque os livros não morrem numa cruz. Teologia se faz visitando órfãos, viúvas. Teologia se faz nas células. Teologia se faz cuidando de gente. Teologia não se faz ficar preso no lugar, simplesmente em busca do saber, porque isso é gnosticismo. Teologia se faz cuidando de gente. Teologia se faz cuidando dos órfãos e viúvas. E segundo a questão que nós aprendemos aqui, Paulo ele chega e ele encara Atenas como um pregador e ele se revolta com a idolatria. O que Paulo primeiramente viu em Atenas não foi só a beleza, o seu brilhantismo, mas ele olha a idolatria. Ele observa tudo isso, ele observa a idolatria. É aqui na terra dos corifeus da filosofia, onde o apóstolo Paulo observa, ele fala: tem idolatria aqui, e eu preciso pregar a mensagem. Quando Paulo viu, foi uma verdadeira floresta de imagens e deuses, esculturas por todos os lados, e o seu espírito se revolta com aquilo. A reflexão que eu trago para nós é quando nós estivermos nas cidades, e todas as esferas da sociedade, precisamos nos revoltar em nossa alma com a idolatria que está sendo composta pela sociedade. E Paulo se revolta com isso. Na teologia paulina, os ídolos nada são, mas por trás dos ídolos estão os demônios. A idolatria, ela produz uma cegueira espiritual e também uma desordem moral. Mais um parênteses, me veio do céu um insight aqui. Winston Churchill, ele dizia uma coisa interessante: a decadência moral da Inglaterra se deu porque os pregadores pararam de pregar sobre céu e sobre inferno. E que Deus remova esse espírito de teologia coach, de autoajuda, de liberalidade que tem por aí religiosa. Amém? Essa teologia imoral da hipergraça que saia das pompas das igrejas do Brasil. Amém? Nós de fato amamos a mensagem da cruz, sim ou não? O que Paulo viu, o seu espírito se revoltou. Então ele decide não se curvar, não se amedrontar. Os historiadores da época diziam que todos os grandes homens da retórica, da lógica, foram formados em Atenas. Era muito difícil você ver pregadores nas praças discutindo com os filósofos, porque de fato, você pregar contra um filósofo, um homem cheio de eloquência, muitos pregadores, muitas pessoas ficavam intimidados, mas Paulo não se intimidou, porque Paulo sabia da mensagem que ele carregava. Mas Paulo não apenas discursou com a sua suposta intelectualidade, mas ele discursou com a mensagem da cruz. Mas aí é onde entra o centro aqui da apologética. O que Paulo sentiu agora? Seus olhos estavam abertos, o seu coração estava disposto agora a pregar a mensagem. E o que Paulo fez? Os gregos, eles tinham altares por todos os deuses.
os seus deuses eram vingativos, com medo. Então os intelectuais, os filósofos, eles se curvavam. E então Paulo começa a debater agora. Paulo começa a debater. E quais são os grupos de filósofos a qual Paulo debateu? É importante a gente saber com quem a gente vai debater a palavra de Deus, com quem a gente vai discursar a palavra de Deus. E ele começa a falar aos epicureus. Quem são os epicureus? Os epicureus eram aqueles que acreditavam, eles não acreditavam de fato na vida após a morte e nem no julgamento final, não. Eles criam que o fim principal do homem era o prazer. Bem-vindo ao hedonismo. Então os epicureus, eles viviam pelo prazer. Eles pensavam no prazer. Então eles pensavam assim: vamos viver sob o prazer, vamos beber de todas as taças dos prazeres terrenos. E Paulo observa tudo isso e usa isso para pregar a mensagem. Então Paulo pega aos epicureus, mas Paulo também vai pregar agora aos estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram materialistas, panteístas, fatalistas. Eles eram apáticos da vida. Eles acreditavam no seguinte: aconteça o que for, nada pode ser mudado. Eles acreditavam nisso. Então Paulo prega a palavra de Deus, fala sobre a presença de Deus, que Deus pode mudar todas as coisas. E olha que interessante, tanto os epicureus como os estoicos, eles estavam equivocados sobre pensar sobre a vida. Os epicureus diziam: aproveite a vida, enquanto os estoicos aqui diziam: aguente a vida. A palavra de Deus nos ensina a viver na presença de Deus, mediante o poder de Deus, para glorificar a Deus. Então, neste meio tempo, há um preconceito dos filósofos. Eles começavam a chamar agora Paulo de tagarela. Paulo, você é um tagarela. Você está falando, mas você nada sabe. Então disseram que Paulo era um tagarela. Mas o que Paulo pregou agora? Mas agora vem a segunda parte. Primeiro, o que Paulo pregou? Quando nós observamos o verso 24, Paulo pregou sobre a grandeza de Deus, que Deus é o Criador. Os epicureus, que também eram ateus, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Os estoicos aqui, eles eram panteístas e acreditavam em tudo que era Deus. Isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Então Paulo observa tudo isso e agora ele vai formular sua mensagem para que estes irmãos conhecessem o poder da mensagem da cruz. Meus irmãos, o que Paulo vai fazer agora? Eu acho esse texto fantástico. Paulo vai colocar a revelação no lugar da filosofia e vai contrastar agora o monoteísmo com o panteísmo estoico. Ele vai dizer agora, com outras palavras: a matéria não é eterna como pensavam os gregos. O mundo, ele simplesmente não resulta de uma explosão cósmica, nem é fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Paulo vai declarar agora a Atenas, a capital intelectual do mundo, que Deus fez todas as coisas e tudo nele existe. Se você observar o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859 em Londres, se você observar, este livro contém nada menos que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos que uma ordem produziu o caos, ou o caos produz uma ordem. Como isso? A evolução é uma suposição improvável, uma teoria falaz. Paulo está dizendo que Deus criou todas as coisas nos céus e na terra.
A ciência prova que o universo foi feito de matéria e energia. Prova que o universo foi governado por leis. De igual forma, atesta que a matéria e energia não criam leis. Há um ser sobre todas as coisas que rege o universo e sustenta e tem os seus pilares de sustentação. Paulo agora ele vai pregar agora sobre a bondade de Deus, que Deus também é provedor, no verso 25 a 28. Não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como seus cultos são incapazes de acrescentar alguma coisa a Ele. Deus não só criou, mas também Deus cuida da sua criação. Deus não está distante da criação e nem se confunde com ela. Não, irmãos. A idolatria é irracional. Deus dá o sol e Deus dá chuva. Ele dá as estações do ano. Ele faz brotar a erva. Ele grinalda os campos, alimenta os animais da terra e os pássaros do céu. O nosso Deus tem poder. Nele vivemos, nele morremos, nele existimos. Dependemos dele, a ele toda glória, honra, força e louvor. Ele se revelou na obra da criação, em nossa consciência, nas Escrituras, em seu Filho Jesus, o Verbo que se fez carne. Paulo agora contrapõe a intelectualidade dos atenienses com a verdadeira pregação, dizendo que Deus é o provedor, é o Criador, mas Deus também é bondoso. Deus é bondoso, porque quando passamos pelos vales da vida, Ele está conosco. Quando os nossos pés pisam no lagar da dor, Ele nos carrega no colo. Deus da providência. O Deus dos panteístas era impessoal, era um Deus mau, era um Deus mesquinho. Mas o nosso Deus, Ele é transcendente, mas é imanente. Ele está lá em cima, mas ao mesmo tempo Ele está perto. Ele rege todas as coisas e podemos de fato glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele é. Meus irmãos, as coisas criadas não são a divindade, mas refletem a sua glória. A matéria não é eterna como queria Platão, não. Tudo que existe teve um começo. Deus fez todas as coisas com a sua palavra. O Deus que Paulo está pregando, da providência, não é o Deus bonachão dos epicureus, nem o Deus insensível dos estoicos. É o Deus do juízo, mas também o Deus de toda a graça. A graça, a maravilhosa graça. Deixa eu abrir um parênteses. Essa semana eu escutei uma mensagem muito interessante. Foi de um grande pregador e eu gosto muito de história da igreja. Se você fizer seminário, vamos estudar a história da igreja juntos. Ele falou o seguinte: na medievalidade, entre o século X, século XI, século XII, entre o século X e século XII, construíam-se as grandes catedrais, certo? E quanto tempo demora-se para construir uma catedral? Você sabe quanto tempo demora? Chuta aí. Oi? 20 anos? Dá uma... Bom, 100 anos. Legal, pastora Nádia, tá legal. O que mais? Isso aí. É de 100, 300 e 400 anos. Então quando você ia contratar um arquiteto, você ia ter que contratar um Matusalém, né? Você contratava o arquiteto e você contratava a geração toda de arquitetos. E quando você construía a catedral, a primeira coisa que você construía era o púlpito. Só que o púlpito, interessante que o púlpito tinha um formato de peixe, né? Você já viu? Os pregadores, quando Spurgeon ia pregar, ficavam num lugar assim, né? Você vê as catedrais antigamente, ele tinha o formato de peixe, assim, né? Interessante, quando o pregador ia subir para pregar a sua mensagem, e as escadas falavam assim:
não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça que quem governa é o Espírito Santo. Então cada degrau tinha uma virtude e ia falando para nós. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o grande perigo da nossa vida é a gente trabalhar na igreja, fazer coisas para Deus e coisas para a igreja e muitas outras coisas. E às vezes o nosso tempo é roubado, a gente perde o ardor, a gente perde a presença e a gente começa a se tornar apáticos. E isso começa a levar a gente ao que é um descontentamento. Mas o descontentamento, ele é fruto, sabe do quê? De você se esquecer de onde Deus te tirou. O maior perigo do homem é se esquecer de onde você saiu. Qual é a lição que eu tiro disso aqui? Eu preciso lembrar que eu estou aqui pregando, mas eu era um pobre e continuo pobre, pecador, redimido, que fui salvo pela graça. E se a gente lembra disso, a nossa vida começa a ter mais sentido. Porque a gente começa a se sentir, e a gente se esquece de que nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos e merecemos a morte. Mas a Bíblia diz que somos salvos pela graça, pela maravilhosa graça. Interessante isso. Interessante porque Paulo está dizendo para os atenienses: olha, existe um Deus que não é um Deus bonachão, não é um Deus. Ele começa a discursar com os religiosos atenienses, fala assim: olha só, senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele está falando, dizendo um pão, carne e pão, né? Aquilo que a gente aprende com o pastor Josué, né? Pão, carne e pão. Primeiro ele fala: nossa, vocês são religiosos, mas, tem algo que vocês precisam saber, de qual é o Deus que nós servimos. Então Paulo, ao mesmo tempo que está furando ali o balão do orgulho dos epicureus que acreditavam ali no prazer, e nos estoicos que eram apáticos da vida, ele está falando assim: olha, existe prazer, mas há um prazer muito maior. Olha, a sua vida não é apática como vocês estão dizendo. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas, existe uma graça maravilhosa sobre a nossa vida. Então quando a gente observa isso, a gente precisa entender que tipo de mensagem nós precisamos aprender a levar para as pessoas. Nós precisamos observar nosso público, a nossa plateia, na hora da gente evangelizar. A gente precisa ter aquilo que nós aprendemos sobre cosmovisão, que é um conjunto de crenças, valores e comportamentos. Então a gente precisa analisar tudo isso, e agora a gente precisa ter a racionalidade e ao mesmo tempo a fé, a palavra, junto com a ação do Espírito Santo, para quebrantar os corações endurecidos. Esse texto é maravilhoso porque Paulo ensina para nós dois conceitos importantes que precisamos carregar: a cosmovisão e a nossa base apologética. O Deus da providência não é um Deus mudo, surdo e sem vida das imagens de escultura. E agora Paulo começa a falar que Deus é soberano. Neste tempo, quem governava era César. Tudo se cultuava a César. César aqui, César ali. Então ele está falando: olha, Deus está acima de César, acima do Estado, acima da política, acima de todas as coisas. Deus é Deus. Não é poder humano, mas sim a sua sabedoria divina, que determina a ascensão e também a queda das nações. Mas agora, para encerrar, Paulo prega sobre a ressurreição. Sabe, eu costumo falar que tem muita gente hoje, na hora de pregar, na hora de evangelizar, falando sobre tantas coisas. E nós falamos isso
no último treinamento que a gente teve com os facilitadores. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, quando vai falar sobre Jesus: olha, vem para a igreja, minha igreja é maravilhosa. Olha, faz isso, faz aquilo. Olha, se você aceitar Jesus, você vai ganhar um carro do ano, você vai ter uma casa maravilhosa, você vai ser maravilhoso. E olha, vem para Jesus. Se você não falar e não mostrar, se você de fato ama alguém, e você não dizer que aquela pessoa, ela é pobre, ela é pecadora, que ela tem pecados, como essa pessoa vai entender sobre arrependimento? Se queremos apontar o Filho, a nossa mensagem precisa ser a mensagem da ressurreição. Meus irmãos, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus é o eixo central do Evangelho, é o ponto crucial. A justificação é o palco onde se manifestou a graça de Deus, e sobre esta graça que precisamos apresentar ao mundo. Se queremos aprender a discursar, termos uma boa base apologética conosco, precisamos carregar muito bem esses pilares que aprendemos aqui. Observar o ambiente, compreender o ambiente, e agora explicar sobre o ambiente, mas também não deixar de falar de Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é soberano sobre o universo, mas também falar sobre Cristo Jesus. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o doador da vida. Então Paulo vai dizer agora: durante séculos, Deus se mostrou paciente com o pecado e com a ignorância dos homens, como está em Romanos 3:25. Aquilo que os gregos imaginavam ser uma refinada sabedoria, não passava de ignorância espiritual aos olhos do velho apóstolo. Aprendemos uma coisa para concluir: não podemos pregar o Evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, ou a cruz sem a criação, ou a salvação sem juízo. Você pode repetir comigo, para a gente aprender? Vamos fazer isso? Não podemos pregar, repita comigo, o Evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, ou sem a cruz, ou sem a criação, ou a salvação sem o juízo. O mundo hoje precisa de um evangelho completo, não um evangelho tirado apenas de uma página, ou de um momento, ou de uma finalidade, mas precisamos pregar o evangelho completo, o evangelho de Gênesis, Apocalipse, onde aponta a obra redentora de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela fere os nossos corações. Ela é como um trigo, ela é como um fogo, e ela é como um martelo. Ela é como um trigo, porque quando nós lemos Jeremias 23, a decadência moral de Judá, muitos falsos profetas, os profetas pregando em Judá, fazendo visões, e falando supostas visões, mentindo nas visões e revelações, eram profecias de palha. Então Jeremias, ele surge e diz assim: nós precisamos pregar a profecia do trigo, que é a verdadeira palavra. Precisamos pregar a palavra que queima, que purifica os corações. Precisamos pregar a palavra com o martelo, porque o martelo, ele despedaça com uma rocha. E então, a mensagem que nós temos, todos os dias, precisamos voltar ao Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, Cristo Jesus. Equipe.